de vale ou não a pena jogar. E o game que eu vou falar hoje é o Spider-Man Shattered Dimensions. Vocês já viram esse jogo na primeira meia hora. Na primeira meia hora deu pra ver a história do jogo, basicamente em que ela se resumia. E deu pra ver o tutorial e também cerca de 70 a 80% da primeira fase do jogo. Vamos ver aqui, vamos falar primeiro aqui primeiro o tutorial. Você está vendo a Madame Web aí. Primeira fase, que vocês viram lá, quase ela completa, é o ato 1, que é do Kraven. Seguido vem o Hammerhead, Hobgoblin, do Spider 2099, Electro, Sandman, Homem-Areia, o Abutre, Escorpião, versão Spider 2099, Deadpool, o descolado Deadpool, Juggernaut, Duende Verde, versão Noir Spider ou Dark Spider, Doutor Octopus, versão Spider 2099, Carnificina, Fodão e Mistério. O jogo ele possui, tirando o tutorial, ele possui 12 fases, o tutorial não conta. E esse jogo ele é bastante curto, você zera ele em cerca de 6 horas e meia, 7 horas de jogo. O jogo é bem curtinho mesmo, a média de 20 a 40 minutos por fase, então é bem curto. Você já viu no tutorial essa fase, então eu vou de Dark Spider ou Noir Spider-Man. A história do jogo, como vocês viram, é bem boba, bem simples. O Mistério foi roubar uma espécie de placa sagrada, tipo uma noite no museu, e aí o Homem-Aranha foi tentar tomar, a placa quebrou em vários pedaços, foram para várias dimensões, são as 4 dimensões do Spider-Man, e ele tem que ir atrás, e cada versão do Spider-Man de um universo, um vilão pegou, e ele tem uma historinha lá focada naquela parte, onde ele tem que recuperar a placa novamente. É basicamente isso, mas mesmo sendo simples desse jeito, tem uma historinha para cada Spider-Man. É o Ultimate, o 2099, o Noir Spider-Man, que é o Dark, e o Ultimate, que é a versão adolescente do Homem-Aranha. Essa pra mim foi minha versão favorita, é o Noir Spider-Man, é a versão Dark, gostei porque ele lembra bastante Batman, ele usa as sombras para poder vencer seus inimigos. E a versão Team do Homem-Aranha, que é o Ultimate, de longe é a mais hilária. Todas as versões, nunca teve um jogo do Homem-Aranha que a personalidade dele fosse retratada com tanta perfeição como foi nesse game. O Homem-Aranha é extremamente hilário. Obviamente essa versão Dark é a menos hilária de todas. Ele faz piadas, mas poucas piadas. Já de muito diferente da versão Team Ultimate, que é de longe a mais engraçada. Ele é muito palhaço, não perdoa nada. Então as tiradas do Homem-Aranha nesse jogo são simplesmente fantásticas. A história do jogo é bastante simples, mas como tem esses 4 universos, e você vê esses 4 universos diferentes, porque são todos universos que existiram nos gibis, nada foi inventado. Vocês vê essas versões dos universos do gibi, vocês vê como os inimigos são retratados nessas versões do gibi, é simplesmente fantástico. Essa aqui, sem dúvida, é a minha favorita, que é o Noir. Bom, o gráfico do jogo é muito legal, diferencia de um universo para o outro, assim, lógico que a imagem, qualidade gráfica é uma só, mas todas são muito legais. Essas que é a minha favorita, que é a mais dark de todas. Vocês estão vendo o Hammerhead passando uma missão com os caras e eu vou bater o meu primeiro inimigo. O Noir Spider-Man, ele é o mais fraco de todos, assim, a resistência dele é praticamente mínima, então é necessário que você realmente use as sombras e não se exponha, porque ele não aguenta, a resistência dele é praticamente nula. Esse Spider-Man, ele basicamente se alimenta das sombras, então eu tenho que... a energia dele regenera, ele tem esse poder, ele e o Amazing Spider-Man tem a capacidade de regenerar. Tem que me mover a partir do momento onde eu fique desse jeito assim, preto e branco. Se ficar colorido é que eu estou sendo visto, então eu tenho que ficar atento a isso. Esse estilo aqui, supostamente eu tenho que agir de forma silenciosa, certo? Só que um defeito que tem é o seguinte: o modo com que ele abate os inimigos é muito barulhento. Eu não entendo isso. Por exemplo, tem um inimigo um do lado do outro. Tem um inimigo basicamente um do lado do outro. E ele abate dessa forma aqui, ó. Aquele cara tá sozinho, certo? Vocês estão vendo, beleza.
Mas faz de conta que aquele cara ele tá mais próximo. Deixa ele virar de costas. Olha o barulho que ele faz pra bater um cara. Ele faz um barulho enorme, cara. E os caras não ouvem. Tipo, nesse estilo Noir, apesar de ser o meu favorito, a burrice dos caras é assim, os caras são praticamente cegos, surdos e burros nessa versão. Essa versão é a de longe a mais fácil do game. É muito fácil essa versão. Porque a burrice artificial dos inimigos é muito alta, cara. E outra coisa, se um inimigo te identifica no claro, ele fala, ah, lá está o Homem-Aranha. Aí tipo, você vai sair correndo, aí ele vai ter tipo a última posição de onde você esteve. Só que em vez do cara sair correndo e soar um alarme ou avisar outros inimigos e falar que você está por perto, o cara simplesmente volta pro posto dele e continua andando como se nada tivesse acontecido. Pra você poder voltar, seu life regenerar e você poder... Olha lá, o cara não escutou o cara gritar. E ó, o corpo dele vai cair no claro. E mesmo que o inimigo veja, ele não vai... Não vai acontecer nada. Então, esse aqui é muito fácil, cara. E uma coisa que tem em comum todas essas versões é o sentido de aranha, onde eu posso... Não sei porque o Homem-Aranha tá igual o Superman, ele vê através das paredes, o sentido de aranha mais cabuloso que eu já vi na vida. Olha só, eu posso ver a posição dos inimigos, cara. Tá meio Batman Arkham Asylum, isso aqui é aquela visão especial do Batman. Ó, os inimigos estão todos lá e ninguém vai ouvir o cara aqui. Os inimigos não dão falta de outro companheiro, mesmo que o cara tá fazendo uma vigia pra um círculo lá, os inimigos não dão falta dele, não escutam, não chamam os outros, não disparam alarme e esse Homem-Aranha ainda por cima regenera. Então é muito, muito, muito fácil as aventuras desse aqui. Eu gostei do visual, eu gostei do jeito que eles colocaram o Hammerhead, do jeito que eles colocaram o Abutre, do jeito que eles colocaram o Duende Verde. Isso que ficou foda demais nesse universo aqui. Mas, fora isso... o jogo é cheio de defeitos. E uma coisa que todos os Homem-Aranhas têm em comum em termos de defeito é a jogabilidade. Tipo, tá muito... O Homem-Aranha não consegue dar... Olha, tá vendo? Esse aqui é o mínimo que ele pula. Se eu quero pular meio metro, o filho da puta não pula. Se eu quero pular um pulinho assim, ele dá esses pulão alto e você simplesmente se perde. Você simplesmente se perde nos controles. Às vezes você mal esbarra na parede, ele já começa a subir. Aí ó, ele já começa a subir. Às vezes você fica preso assim no meio de uma luta, ele começa a subir aqui, você fica travado, não sabe o que fazer. Isso confunde bastante. Uma coisa que eles facilitaram no game a favor é que agora o Homem-Aranha não morre de queda. Se você cair num buraco e você for morrer quando cair lá embaixo, o Homem-Aranha automaticamente se salva. Ele joga a teia pra cima e se salva. Isso é uma coisa que eles arrumaram no jogo. Menos mal, né? Do lado do cara, ó o barulho. Ó, o cara vai ficar pendurado aqui, ó. Ó o cara pendurado ali e o outro não vê. É meio tosco, né? É bem tosco isso aí. É a mesma coisa. Então, um defeito que todos os Homem-Aranhas sempre tiveram, todos, em comum, foi a jogabilidade. E a única coisa que eles melhoraram da jogabilidade dos outros Spider-Mans para esse aqui foi o lance de não morrer mais nas quedas. Porque os outros problemas de jogabilidade continuam exatamente da mesma forma. Ó, o cara me viu. Ele vai atirar, basta eu correr e movimentar para um lugar onde está escuro e pronto, nada vai acontecer. A última posição do cara é aquela ali. Talvez ele vá lá procurar, talvez sim, talvez não. O Hammerhead está bem ali, não quis se mexer para vir para cá, então é por isso que eu falo que é muito fácil e cheio de problemas. A versão Amazing Spider-Man, que é na verdade o Homem-Aranha que a gente realmente conhece, que é o Homem-Aranha que a gente acompanha, a versão Amazing, ela é bem colorida, ela é bem legal, e ela é o jeito que a gente conhece do Homem-Aranha. Tipo, os problemas que ela apresenta são basicamente os controles.
assim como todos os outros. O Spider-Man 2099, as fases dele são bem coloridas, que eu não curti muito o estilo dele, assim, não muito. Gostei, mas dos 4, pra mim, ele é a pior versão. Alguns deles possuem habilidades especiais. O Amazing e o Noah regeneram. Essa é uma versão que tem todas, tipo, fica meio em primeira pessoa durante as batalhas, fica em primeira pessoa o game. Isso é bem legal. Às vezes você aparece o punho do Homem-Aranha, você tem que lutar, dando umas porradas assim, é bem legal, tipo em primeira pessoa, parece meio Mirror's Edge. Você vê na visão do Spider-Man pulando nas teias e voando, isso é bem legal mesmo. É uma coisa que colocaram no game. Vou acompanhar aqui o Hammerhead. O Amazing não, o Amazing é o Noah e o Amazing regeneram o Life. O Ultimate e o Spider 2099 tem outras habilidades especiais. O Spider 2099 ele pode fazer tempo de bala, tudo se movendo em câmera lenta e ele move muito rápido. E o Ultimate tem fúria, por causa do simbionte, do simbionte do Venom. Então ele tem fúria, são as habilidades especiais daqueles Homem-Aranha, então eles não regeneram. Uma coisa que irrita no game é o Homem-Aranha ele faz piadas contra os boss e nos vídeos, maravilha, fantástico, realmente é legal de ver. Mas um problema grave que tem é quando ele faz as piadinhas contra os inimigos comuns. Ele tá tipo numa batalha contra um soldadinho comum, trocando um soco. Ele começa a fazer a piada, try to get me. Aí o cara fica falando, come on Spider-Man. Tipo, e os caras ele fica repetindo a mesma piada, sem parar. E o inimigo fica falando a mesma coisa sem parar também. E aí isso irrita bastante, cara. Ele repete muitas piadas contra os inimigos comuns. Muito. Sem necessidade, mais pra encher o saco mesmo. E tem essas aranhinhas secretas que você tem que achar. Isso aí serve pra te dar, porque é um game de upgrades, então te serve pra poder você ganhar experiência e upar o Homem-Aranha, ganhar mais golpes e ganhar mais habilidades e aumentar o life dele e aumentar a fúria e etc. As fases mais curtas são do Spider-Man 2099, as fases dele duram no máximo 25 minutos. As mais longas são do Noah, não porque são longas, e sim porque não porque são realmente longas, e sim porque você tem que ficar espreitando e tal, e agindo, matando os inimigos sem com que eles vejam. Então o game, pra mim, esse foi o melhor game do Homem-Aranha já feito, sem sombra de dúvida. É o mais legal, é o que traz a personalidade dele com mais perfeição, o gráfico é o melhor, a jogabilidade, apesar de ser muito confusa, como sempre foi, é melhor que a dos outros Spider-Mans. E o jogo não deixou brecha para uma continuação, mas que os caras já conseguiram achar o caminho certo para um game do Homem-Aranha, eles realmente conseguiram achar. E se esse game vale ou não a pena jogar, pra quem é fã do Homem-Aranha, assim tipo como o Feliz é fanático pelo Homem-Aranha. Pra quem é fanático pelo Homem-Aranha, esse jogo aqui vai ser simplesmente espetacular, fantástico, incrível, melhor de todos os tempos. Pra quem não é fã do Homem-Aranha, assim, quem não curte Homem-Aranha, não vai gostar muito desse jogo, vai achar ele bem meia boca. E pra quem gosta mais ou menos do Homem-Aranha, vai achar esse jogo mais ou menos também. Esse jogo aqui realmente foi feito para quem é fã, para quem acompanha os gibis e acompanha as sagas e sabe tudo sobre o Homem-Aranha. Beleza? Beleza, então, valeu, falou, até mais. Não esquece de avaliar e, se possível, comente se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Falou. Think you can